Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo porque estamos cada vez mais crescendo, cada vez mais chegando em muitos lugares. As nossas palavras, elas adquirem força porque elas estão sempre sendo ditas com a verdade e com sinceridade. Então isso é muito bacana, tá juntando gente que tem esse tipo de identificação, de preocupação e que sabem que nós podemos fazer alguma coisa para evitar que o nosso país continue a afundar cada vez mais, né? Estamos resistindo. Você que está fora do Brasil e que está angustiado e que gostaria de voltar para a nossa pátria um dia, pois bem, nós estamos aqui, meus amigos e amigas, na batalha. O nosso portal ele pretende ser uma ferramenta de resistência também. Então, se você chegou agora, se inscreva e vamos embora. Eu gostaria muito desse programa, que esse programa chegasse ao maior número de famílias que têm filhos desempregados, pessoas desempregadas, pessoas que estão pensando numa perspectiva melhor para o nosso país, né? Porque eu vou fazer algumas denúncias aqui que são muito fortes e eu vou fazer com muita responsabilidade, porque eu vou apresentar dados, e seria legal essas pessoas ter esse tipo de informação. Se você puder pegar um pedaço do nosso programa e mandar para essas pessoas, será muito legal também. Podem publicar, republicar o nosso programa onde vocês quiserem. Eu quero lembrar que, inclusive, nós vamos fazer um programa ainda com o professor Nildo Ourix. A gente teve problemas técnicos na nossa live, mas nós vamos fazer de novo. Aguarde aí, você que conhece o professor, que quer escutar o nosso papo aí, fique ligado. Bem, gente, o que nós temos para falar hoje? Teríamos vários temas. Muitas pessoas sugerindo aqui para a gente falar da Regina Duarte. Não tenho que falar da Regina Duarte, eu quero falar de um tema principal, porque ela acabou desempregada no meio dessa história, vão dar um cargo lá para ela de quinta categoria, e como diria o Fernando Mello, acho que é uma peça dele, dos anos 70, 75, por aí, cujo título era Greta Garbo, quem diria, terminou no Irajá. Então, pois é, Regina Duarte terminou no Irajá, assim como o Moro, né? O Moro está escrevendo artigos para cá, para lá, tentando se desvencilhar, mas não tem jeito, gente. Quando você vai trabalhar para um assassino, para uma pessoa sem ética, sem moral, um boçal, você não pode produzir nada de bom. Exceto se você for um boçal tão grande que acredite que as suas boçalidades unidas são coisas positivas para alguém, né? Então, Moro e Regina Duarte estão contaminados pela sua participação no governo de assassinos. Eu sei que tem muitas pessoas que têm admiração pelo Moro, gente, mas não dá para a gente perdoar alguém que prestou algum tipo de serviço a um governo de bandidos, salafrários e assassinos. Como eu tenho dito a vocês o tempo todo, esse governo Bolsonaro criou um modelo novo de fazer política montado em alguns gabinetes, alguns secretos, clandestinos e outros evidentes. Esse governo tem 3 gabinetes. O gabinete do ódio, que é esse gabinete clandestino que ataca a reputação, as pessoas, as instituições, deseduca os cidadãos brasileiros para respeitarem, para que eles não respeitem o Estado de Direito. Você tem o gabinete da burrice, que é o gabinete comandado pelo presidente da República, que ele faz tudo o contrário do que manda a ciência, manda a ética, manda os princípios republicanos. E aí você tem o gabinete mais perigoso, que é o gabinete do assalto, comandado por Paulo Guedes. A gente está vivendo esse momento agora com muitas cortinas de fumaça e a gente não percebe que, como eu disse a vocês, que o gabinete do assalto opera 24 horas por dia. Nós temos esse dado gravíssimo que está sendo colocado hoje nos principais portais, né, da internet. Esse aqui é o do UOL, que nos mostra que mortes por síndrome respiratória no Brasil aumentaram 20 vezes na pandemia. Isso quer dizer o seguinte: o ano passado se morreram no estado 300 pessoas por pneumonia, problemas respiratórios de uma maneira geral. Esse ano, no mesmo estado, morreram 6.000 pessoas. Quer dizer, os mesmos tipos de doença, segundo estavam ali, se multiplicaram por 20. Ora, gente, é óbvio que a maior parte das pessoas está morrendo por conta da Covid. Elas não estão sendo diagnosticadas como tal. Portanto, o número de pessoas mortas no Brasil por conta da Covid é infinitamente superior ao que está acontecendo hoje no Brasil. Se fosse determinado fazer um exame de DNA nas pessoas mortas para saber do que elas morreram, a gente ia ter a comprovação disso que eu estou falando para vocês aqui, né? E aí, o que a gente vê?
que passados quase 90 dias do morticídio absoluto aqui no Brasil, o jornal o Globo, jornal da plutocracia, né, caiu a ficha deles. Eles começam a dizer que Bolsonaro não pode se eximir de responsabilidades nas mortes. Ora, francamente, vocês demoraram 90 dias para perceber isso? Vão ser cínicos assim lá no raio que o parta, né? O Jornal Nacional, todo dia aparece o William Bonner circunspecto, com olhar pesado, pesaroso, a Renata Vasconcelos, eles fazem a matéria. Eu fico pensando se fosse um governo de oposição, um governo que a família Marinho não estivesse a favor, né? Porque eles são cúmplices ao gabinete do assalto, né? O terceiro gabinete mais poderoso do governo Bolsonaro. Se eles estivessem contra o tempo todo e falaram, olha, tantos mortos no governo de fulano de tal, não estou falando nada pelas mortes, sabe? Eles iam fazer uma campanha, toda pessoa que fizesse um depoimento, eles iam vincular ao governante. Porque aqui no Brasil está acontecendo como se a gente estivesse tendo chaminés de empresas que estivessem contaminando a população, o povo brasileiro inteiro, e isso fosse responsabilidade do presidente da República de regular, e ao contrário, ao invés de mandar as pessoas, pedir para as pessoas, fazer campanha para as pessoas ficarem em casa, o presidente fosse convidando as pessoas para desafiarem a ciência, para respirarem aquela fumaça tóxica e se arriscarem a morrer. Então, ele tem uma responsabilidade direta sobre esse tipo de situação. Eu estava vendo um livro aqui do professor Reinaldo Dias, é um livro que eu recomendo, não é livro só para profissional, para o pessoal da área do direito não, porque é um livro aqui que ele resume muitas histórias. É um livro fácil de ler, mas o livro não é muito fácil de encontrar às vezes. Ciência Política, professor Reinaldo Dias. E ele fala nesse livro muito de Platão, num capítulo aqui, e tem um pensamento do Platão que é muito interessante. Platão, em dado momento, ele dizia que... Bom, primeiro ele dizia que a república sempre tem que ser governada pela educação, pela ciência, pelo conhecimento. O governo tem que estar sempre próximo dessas áreas. E Platão dizia que é preferível a gente viver numa ignorância absoluta do que termos o conhecimento, a ciência, em mãos erradas. Se Platão fosse vivo hoje, ele ia perceber que a ignorância absoluta, o obscurantismo absoluto, a ignorância e a boçalidade juntas absolutas, todas elas estão nas mãos erradas, nas mãos de quem governa o Brasil. É um negócio assustador. E aí a gente chega ao gabinete principal, que eu digo a vocês, o gabinete que opera 24 horas por dia, que é o gabinete do assalto. Gente, em 2008, nos Estados Unidos, quando a gente teve lá a crise imobiliária, a bolha que explodiu e fez com que muitas pessoas perdessem as economias de todas as suas vidas, né, as pessoas espalhadas por todos os cantos, provocou suicídios em muitas famílias, foi um desastre absoluto. Quando você pega o perfil das pessoas que engendraram, que articularam essa manobra golpista para empobrecer, para lesar o povo americano e enriquecer pequenos grupos, você vai perceber que os articuladores disso eram formados em Harvard. Quase todos eles tinham nível superior, eram pessoas inteligentíssimas, pessoas capacitadas, mas eles tinham uma moral de bandidos. É o batedor de carteira que toma o dinheiro da velhinha, que furta o senhor idoso, o salário, o provento do senhor que recebeu naquele dia, que fica querendo dar o golpe da porta de banco e não tem menor remorso, que adquiriu capacidade de estar nos mais altos postos do poder, né? É o cara que vira um bandido, o cara que coloca a sua bandidagem, a sua índole nefasta contra interesses das outras pessoas sem ter o menor remorso. Aqui no Brasil, nós temos alguns desses espécimes e o principal deles hoje está comandando o gabinete do assalto. Porque enquanto eu estou fazendo esse papo aqui para a gente denunciar essas histórias todas, o gabinete do assalto opera 24 horas por dia para lesar o povo brasileiro. A notícia que eu estou vendo hoje nos jornais, no Jornal Globo, está na internet, assim, mas não está com muito destaque, não. Essa notícia aqui. Guedes avalia nova previdência para gerar emprego. Qual é a ideia que está por trás da bandidagem, dos bandidos, dos psicopatas que não se importam com o povo brasileiro? Eles vão aproveitar agora que o gabinete do ódio e o gabinete da burrice, da insanidade,
Aliás, tem que fazer um parênteses, né? É sempre bom dizer que o gabinete da burrice também é o gabinete do assassinato. Não dá para a gente desvencilhar uma coisa da outra. E não dá para a gente aliviar o comprometimento do ministro da Saúde, que não entende nada disso, que fez do Ministério da Saúde um cabide de empregos. Então, é um tipo de corrupção moral e ética muito grande desses militares. Eu gostaria de saber o que esses caras dizem para suas mulheres quando eles chegam em casa depois de um dia onde nós tivemos recorde de mortes sob a tutela de quem está ali para evitar essas mortes, né? Então, o pessoal que deve ter algum tipo de conflito ou não tem espelho na casa para poder enxergar o quão bandidos eles também estão sendo, né? Mas voltando aqui aos outros bandidos da área econômica, o Guedes fica 24 horas por dia, como psicopata que é, para tentar roubar o seu futuro, o futuro dos seus filhos, o salário dos trabalhadores, porque essa proposta agora, olha só que coisa bonitinha. Ele está querendo aproveitar desse sentimento de desespero, de angústia do povo brasileiro, para dizer, olha, se você precisa arrumar um emprego, nós vamos fazer o seguinte, o empregador agora ele paga menos impostos, e você, empregado, no novo regime, você vai ser obrigado a pegar uma parcela do seu dinheiro e depositar no banco, como uma poupança forçada para quando você estiver no final da sua vida, você sacar esse dinheiro. Só que até lá, até o dia que você for morrer ou estiver necessitando esse dinheiro na sua velhice, nós vamos administrar esse dinheiro, nós, os bancos, né? Então, gente, olha a bandidagem. Esse modelo foi um modelo que Guedes aplicou no governo Pinochet. Alguém que presta serviços para o Holocausto, para a tragédia, para um governo de assassinos que matou estudantes, matou intelectuais, artistas, jovens, professores de todos os níveis, alguém que trabalha para o Holocausto, alguém que trabalha a favor do campo de concentração, não pode dizer que desempenhou apenas uma função técnica. Eram pessoas que estavam comprometidas e Guedes esteve comprometido com esse tipo de modelo que tirou dinheiro do povo chileno para jogar para setores privados. Esse modelo sepultado pelo povo chileno é que Guedes está querendo ressuscitar aqui no Brasil. Uma coisa que deu errado lá, só enriqueceu grupos financeiros e é a serviço dessa gente que Paulo Guedes está operando. Esse pessoal não tem preocupação com o povo, ele demonstrou isso claramente nessa reunião do dia 22. Agora, compete a gente ficar denunciando a bandidagem, a corrupção, a safadeza, para tentar mostrar para as pessoas mais simples, que estão passando dificuldades de todos os níveis, que nós temos um governo que elas não podem acreditar. A gente tem que denunciar, tem que combater esse governo 24 horas por dia, elucidar mentes e corações e denunciar as pessoas que estão apoiando todo tipo de canalice, de safadeza e de bandidagem. Gente, eu sei que o programa hoje foi muito enfático, mas eu assumo aqui as minhas palavras, não tem receio nenhum do que eu disse aqui, eu não disse nenhuma mentira. Espero que as nossas reflexões cheguem ao maior número de pessoas. Gente, fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.